Nós estamos numa jornada pelas Escrituras durante esse mês e o texto que nós estamos estudando, aprendendo, é o livro de Provérbios. E desde o começo do mês nós temos recebidos, através dos cultos, através dos devocionais, das leituras diárias, nesse livro rico de sabedoria, rico em informações práticas para nós colocarmos no nosso dia a dia, aplicarmos no nosso dia a dia. Até porque a palavra do Senhor, ela precisa e ela é justamente para isso, para que nós extraímos dela nutrientes necessários para podermos caminhar nessa jornada que nos é proposta. Você concorda com isso? E as mulheres dessa casa, elas estão numa jornada todos os dias, das 5 da manhã até as 6, um tempo ali de entrega, de compartilhar da palavra, e tem sido maravilhoso, pois de vez em quando eu pergunto para minha esposa como é que foi, e sempre ela relata ali testemunhos impactantes, pessoas sendo usadas por Deus também para ministrar na vida das outras mulheres, e tem sido bênção. E nós, homens, estamos aqui todos os dias, todas as segundas-feiras, das 6 da manhã até as 7 horas. E também tem sido uma bênção, um tempo de oração, de compartilhar da palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração está justamente no capítulo que nós aprendemos e compartilhamos aqui nessa segunda-feira que se passou, que está lá em Provérbios, capítulo 15, e o versículo 15, que diz assim, Provérbios, capítulo 15, versículo 15, que diz assim, todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Você crê nisso? É a palavra do Senhor que está nos garantindo. Olha só, todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. E o tema da minha mensagem é um tema muito sugestivo, que é a alegria do Senhor. Pode colocar para mim aqui? A alegria do Senhor. Quando você lê esse tema, vem alguns louvores, não é verdade, na nossa mente? A alegria do Senhor é a nossa força. E para os mais antigos, assim como eu, um pouquinho mais antigos, assim como eu, tem aquela: a alegria está no coração. Todos aqui conhecem? Vamos cantar com alegria? Bora lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aplauda Ele, é Ele que dá uma alegria, é Ele que derrama no meu e no seu coração essa alegria diária, uma porção de alegria diária para nós desfrutarmos. Sabe, meus queridos, mas antes de eu falar dessa alegria verdadeira, eu quero trazer aqui um paralelo rapidamente. Pois, infelizmente, o mundo, ele está entregando aí, ele está oferecendo uma alegria circunstancial. Uma alegria que depende de circunstâncias, de momentos. E devemos tomar um devido cuidado, muito cuidado, porque essa alegria que o mundo oferece, ela é produzida de uma fonte da emoção. E quando nós colocamos, entregamos e deixamos com que as emoções e essa alegria do mundo dita a nossa vida, a rotina nossa do dia a dia, nós corremos um sério risco de vivermos uma vida frustrada, angustiada e até por que não dizer depressiva, não é verdade? Porque a falta de alegria verdadeira, ela traz tudo isso. E a alegria desse mundo, ela é uma alegria limitada. Ela é uma alegria que depende do momento em que nós estamos vivendo. Se tem dinheiro, eu estou alegre. E muitas das vezes, quando tem dinheiro, a pessoa às vezes está num estado depressivo tão profundo que não consegue nem desfrutar do que ela tem.
Porque às vezes depositamos a nossa alegria em algo, em alguma coisa, em pessoas, e nós nos frustramos e começamos a caminhar de cabeça baixa. O mundo oferece uma alegria externa, temporária, uma alegria limitada. A alegria desse mundo, ela depende de circunstâncias externas, como bens materiais, como que eu disse, relacionamentos e conquista. Essa alegria desvanece quando as circunstâncias mudam. Ela é variável, ela oscila. Há um perigo muito grande, meus irmãos, de nós permitirmos com que esta alegria conduza e dita a nossa vida. E há momentos em que a pessoa ela está tão angustiada, ela está tão aflita, que até mesmo em momentos bons ela não consegue ver algo bom. Porque a alegria desse mundo, ela nos cega. Você pode estar feliz hoje, quando nós dependemos dessa alegria, mas é uma coisinha, se alguém não te olha, se o pastor ou fulano não te cumprimenta, você já fica triste, você já perde aquela alegria. Sendo que a Bíblia nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí às vezes, quando essa alegria do mundo, ela está ditando a nossa vida, qualquer coisa, qualquer motivo, é motivo de nós nos entristecermos. E muito pior, desanimarmos, pararmos, ficarmos estagnados no mesmo lugar. E a falta de alegria, ela endurece o coração. E é comprovado cientificamente que um coração amargurado, ele está propício a deixar o corpo doente. Doença no corpo físico, como depressão, doença na alma, câncer, entre outras doenças, gastrite, uma pessoa amargurada que não consegue liberar perdão, que não consegue olhar pelo lado bom das coisas, só consegue enxergar o negativo, só consegue enxergar o que há de mal, não consegue ver uma saída, porque o seu coração ele está fechado e o problema se torna tão grande. Às vezes o problema é pequeno, mas está tão aflito e a alegria ela se acabou, porque essa alegria do mundo ela se acaba. E aí nós só conseguimos enxergar o problema e a situação que está à nossa frente. Mas agora, meus queridos, já a alegria do Senhor, ela é interna e divina, vem de Deus, e ela é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, vai nos dizer isso. A alegria, quem produz em nós, quem gera em nós essa alegria, é a presença do Espírito Santo. Não é pessoas, nós não dependemos de pessoas. A única pessoa que eu e você dependemos e precisamos colocar toda a nossa dependência é da pessoa do Espírito Santo. E para que isso venha a ser gerado em nós, que esse fruto ele venha crescer dentro de nós, essa alegria verdadeira, eu e você precisamos manter um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Nós, eu e você, temos esse livre acesso de nos achegarmos ao Senhor, de nos conectarmos com Ele e buscarmos direto da fonte essa alegria verdadeira, essa alegria que não depende de circunstâncias, essa alegria que, como diz aquele louvor, você vai passando pela prova dando glória a Deus. Está difícil, mas você está de cabeça erguida, porque quem dita a sua vida não é essa alegria do mundo, não são as circunstâncias, não são as coisas, mas sim a alegria do alto, que ela começa dentro de nós. É uma alegria interior, ela tem que começar dentro de nós, e para ela começar dentro de nós, essa alegria ela tem que começar sendo buscada aqui, no vertical, para depois ela começar a tocar no horizontal. As pessoas que estão à nossa volta vão ver e não vão compreender. Aquelas pessoas que não entendem, elas vão olhar assim: como pode? A situação, às vezes a pessoa até conhece o estado, o que você está passando, mas ela vai perguntar para você e não vai entender. Ela vai falar assim: como isso pode acontecer? Você está passando por isso, mas eu vejo um sorriso em seu rosto. Eu vejo você alegre, eu vejo você celebrando. O que acontece?
Aí você vai poder dizer que a alegria que está dominando a sua vida é uma alegria do alto, é uma alegria eterna, ela não é passageira. Essa alegria que o Senhor oferece para nós, meus irmãos, ela não se resume somente nessa vida, ela não se resume apenas aqui. A alegria do Senhor, ela não está disponível apenas para nós termos uma alegria terrena, para suportar as dificuldades, as provações, para nós blindar o nosso coração dessas doenças que atacam a nossa alma. Mas essa alegria nós iremos desfrutar também na eternidade. E é isso que é essa alegria, e é esse desejo que tem que nos consumir todos os dias, independente das circunstâncias, independente da situação que você está passando. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como está o seu estado. Quem sabe por algum motivo ou outro você tem deixado a alegria do mundo, a alegria terrena dominar a sua vida. Quem sabe você já não consegue enxergar e não ver uma solução para o problema e a situação que você está passando, mas hoje o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Hoje o Senhor me deu uma palavra para te encorajar e dizer: ei, deixa essa tristeza de lado, deixa esse pranto para trás, olhe para o alvo, olhe para Cristo, a sua alegria verdadeira, e Ele tem essa alegria em abundância para as nossas vidas, uma medida transbordante para nós. Ele não economiza na alegria que Ele tem para nos dar. Ele não economiza. Se não está tendo tanta alegria, vai ver que a busca não está sendo intensa. Porque essa alegria, essa busca, ela tem que ser diária. Não é buscar aqui no domingo e passar a semana inteira sem ter um contato com a palavra do Senhor. Não é vir buscar essa alegria aqui, um louvor abençoado, uma palavra que o Senhor derrama aos nossos corações, mas na segunda, na terça, na quarta, não há de mim, não há de nós, essa busca, essa sede por essa alegria, por manter ela acesa dentro de nós. E quando nós não fazemos isso, aí a alegria desse mundo, ela vem dominando, ela vem tomando conta, e ela é sutil. Ela é sutil. Quando você menos esperar, você já está sendo dominado por ela, você já está embaraçado por ela. E hoje o Senhor está nos trazendo um alerta: ei, desperta, há uma alegria verdadeira disponível para nós vivermos sim uma vida abundante no Senhor e repleto da alegria que vem somente dele. Não espere do pastor André, não espere dos pastores dessa casa, não espere do seu líder de célula, mas é do Senhor, fonte inesgotável de alegria. Você crê nisso? Aleluias, aleluias. Provérbios 15:15, que nós lemos aqui. E eu dividi essa mensagem em 4 tópicos. O primeiro é o peso do coração aflito. O texto nos diz: para os aflitos todos os dias são difíceis, para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. Todos os dias do aflito são maus. A tristeza e a preocupação roubam a visão do que Deus está fazendo. Deixa eu trazer aqui rapidamente uma história muito linda para vocês, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 7. Essa história vai nos dizer que o povo de Israel, a Síria, estava vindo de encontro, estava guerreando contra o povo de Israel, e todas as táticas que o rei sírio fazia era descoberto. Ele não conseguia avançar para cima do povo de Israel, e todas as tentativas eram frustradas, ao ponto do rei falar assim: opa, tem alguém aí nos entregando, tem um infiltrado entre nós que está nos entregando. Aí se levanta um dos homens do rei e fala assim: então rei, tem um tal de Eliseu, profeta, que revela ao rei dele até as coisas que você conversa no seu quarto escondido. Aí o rei fala assim: então vamos fazer o seguinte, bora buscar, descobre onde ele está, e vamos buscar ele, vamos prender ele. E aí eu vou ler o texto e vocês vão ver. E diz assim, ó, no versículo 15, 2 Reis 6, 15 e até o 17, diz assim, ó: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus
se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Reclamou o servo. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Diante das dificuldades, que muitas vezes para nós parece impossível de se resolver, e é uma verdade, quando nós olhamos, como eu disse aqui, para essas dificuldades com os nossos olhos naturais, com uma alegria desse mundo, realmente ela vai se tornar muito grande e impossível de ser resolvida, de se achar uma solução para aquilo. Vai ter situações e momentos que nós estamos enfrentando, que nós iremos enfrentar, que é somente pelo olho espiritual que nós vamos conseguir enxergar a saída. Tudo estará caindo ao nosso derredor. O inimigo está revoltado, furioso, vindo com tudo para cima de nós. Mas a alegria do Senhor, mantendo os nossos olhos espirituais abertos, vai nos trazer a paz e a tranquilidade para nós suportarmos e resistirmos às tentações e às dificuldades. Ontem aqui no culto de jovens, antes da minha esposa subir aqui para ministrar, no último louvor que estava sendo ministrado, ela compartilhou aqui conosco que enquanto os jovens, os que estavam aqui no culto, adoravam o Senhor, ela pôde ouvir, o Senhor abriu os seus ouvidos espirituais e ela pôde ouvir um coro muito grande dentro dessa igreja de jovens. Ela até olhou para trás para ver se estava até cheia a igreja e ela entendeu ali profeticamente que o Senhor estava dizendo para ela: eu vou trazer, eu vou encher essa casa, porque nós sabemos que temos palavras para essa casa, que a juventude dessa casa iria romper, iria crescer, e eu creio nisso. E então são coisas que somente no mundo espiritual eu e você iremos experimentar. Somente iremos conseguir enxergar realmente com os nossos olhos naturais. Não há uma saída, mas quando nós olhamos para o céu e gritamos: de onde me vem o socorro para essa situação? Aí o Senhor vem com uma resposta: o teu socorro vem do alto, o teu socorro vem de mim. E como é gostoso nós dependermos do Senhor, como é bom nós dependermos da presença do Espírito Santo para nós enfrentarmos as dificuldades, mantendo essa alegria dentro de nós. Não fique preso às circunstâncias, senão todos os dias serão de peso. Mas eu creio que hoje o Senhor vai trazer um alívio para o seu fardo. Eu creio que o Senhor irá tirar a sobrecarga que está pesando e dificultando a sua caminhada. Olha só o que o texto de Mateus 11:28 nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que a alegria no Senhor nos traz. Essa tranquilidade, essa leveza. Só que muitas vezes nós andamos assim, cabisbaixo, se sentindo um peso, porque muitas vezes nós mesmos estamos colocando o peso e às vezes nós transferimos a culpa para Deus. Deus, por que está fazendo isso comigo? Senhor, por que isso? Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor está falando assim: entrega para mim, isso não é para você carregar. O fardo que eu tenho para você, ele é leve. O fardo que ele tem para mim, para você, ele é leve. E naquele momento em que você ainda não consegue andar, às vezes falta força para caminhar, o Senhor, o Espírito Santo, você se sente como se estivesse sendo carregado no colo. É esse nível de intimidade que o Senhor chama eu e você, meus queridos.
Não existe mágica, não existe fórmula secreta para nós vencermos e rompermos de fé em fé, de glória em glória, não existe. Está disponível para nós, é Bíblia, é palavra, é adoração, é uma vida de entrega ao Senhor. Aleluia! Devemos buscar em Deus essa alegria, devemos estar cada vez mais apaixonados. Será que dentro do seu coração está aquela paixão ainda ardendo na época quando você entregou a sua vida ao Senhor? Será que está acesa ainda essa paixão pela presença? Será que todos os dias, quando você está no seu trabalho, você está retornando para casa e você sabe que à noite tem um culto, ou à noite tem um encontro, ou você sabe que você vai chegar em casa, der o seu tempo devocional, aquilo vai te consumindo, você fala assim, não vejo a hora de chegar em casa para ter o meu tempo secreto com o Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos tantos planos para o nosso dia, nós colocamos na agenda tantas coisas. Eu te pergunto, será que o devocional que você faz pela manhã tem sido intenso ou é apenas mais um protocolo que você tem que fazer no seu dia? É mais uma rotina que tenho que fazer para dar o check-in lá? Não, meus queridos, tem que ser feito com paixão. Eu tenho que ler a palavra do Senhor com paixão, com desejo. Aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim agora? O que eu vou extrair aqui? O que o Senhor vai extrair para o meu coração, para eu manter essa paixão viva dentro de mim? Não dependa de pregação, não fique dependendo de louvor, de adoração, para te levar. Não se satisfaça apenas com arrepios, mas mergulhe, tenha experiência com Deus. A falta de alegria lá fora está corrompendo, está consumindo a vida de muitos e muitos jovens. Onde nós podemos ter um gostinho, experimentar isso? Onde após o culto nós saímos para fazer um tempo de evangelismo na frente de alguns bares que nós tem aqui na proximidade. E nós podemos ver pessoas sedentas, as que deram atenção para nós. Enquanto nós falávamos, elas lacrimejavam os olhos, com uma lata de cerveja na mão, com um cigarro no outro, tentando preencher o vazio, tentando trazer uma alegria momentânea para a sua vida. Teve uma lá que estava a Adriana, mais algumas meninas, e elas iam falar com umas moças que estavam dentro do carro, só que o som estava muito alto. E quando elas iam desistir de ir até o carro, o som parou de uma vez. Aí a Adriana já aproveitou na hora, né? Aquele sorrisão, porque ela é uma alegria em pessoa. E ela já falou assim, moça, posso falar rapidamente com você? Não, claro. Aí ali elas começaram a falar de Jesus e perguntou, podemos fazer uma oração? Pode sim. E oraram por aquelas meninas ali dentro do carro. E aí uma delas falou assim, nossa, moça, você acabou com o nosso rolê, agora eu estou constrangido, eu não vou mais para a balada, eu vou voltar para casa. Porque a alegria que ela estava indo buscar, ela encontrou ali. Porque é somente essa presença, é somente quando nós mantemos essa paixão pela presença, por essa alegria que não é circunstancial, mas ela é eterna e verdadeira. É somente com ela, é somente com essa paixão que nós vamos conseguir romper as dificuldades e os problemas que vêm contra as nossas vidas. Quem confia no Senhor encontra motivos para celebrar, mesmo em meio às lutas. Olha só, a alegria, meus queridos, não é a ausência de problemas, mas presença de Deus no coração. Eu não estou querendo dizer aqui que, então se eu buscando essa alegria verdadeira, acabou os problemas. Tudo certo. Não. Até porque o próprio Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflição. Mas que era para nós termos um ânimo. E sabe o que é o melhor? Porque Ele venceu. Ele venceu. Então, meus queridos, vamos passar por problemas, sim. Vamos passar por dificuldades, sim, senhores. Mas só que eu, André,
vou passar no meu coração. Eu escolho e decido passar pelas situações e pelos problemas do meu coração, alegre e apaixonado pela presença. Queira Deus, também seja essa a sua motivação nessa manhã. Sabe essa dificuldade que você está passando, meu querido? Sabe esse problema, essa situação que está sobre a sua casa, sobre a sua vida? Eu não vou orar para o Senhor te tirar. Eu vou orar assim, Senhor, ajuda ele a suportar e a passar assim. Ei, Pai, se por algum motivo ou outro já se perdeu a alegria da salvação, Pai, devolva a alegria da salvação. Não deixe com que Satanás roube, Pai, essa alegria verdadeira, essa alegria, essa paixão pela Tua presença. Aleluias. Terceiro tópico. Como cultivar essa alegria? Com um coração grato. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outra forma de nós cultivarmos essa alegria, com confiança, lançar a ansiedade sobre Deus. 1 Pedro 5,7 diz assim, entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Outra forma de nós celebrarmos ao Senhor e cultivarmos essa alegria é buscar o Espírito Santo, pois Ele é a nossa fonte de alegria. Em Romanos 14:17 diz assim, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Quando a alegria de Deus habita em nós, meus queridos, a nossa vida se torna um banquete contínuo. Não deixe os problemas, não deixe o inimigo colocar na sua mesa, colocar à sua frente e fazer com que essas coisas sejam superior àquilo que Deus pode e quer fazer e vai fazer, eu creio, na sua vida. O banquete contínuo, diário, é todos os dias. E esse banquete, ele não é circunstancial. Ele não depende de circunstâncias. Ele não depende do momento que você está vivendo. Ele é diário. Mesmo na tristeza, ele tem alegria, ele tem amor, ele tem paz disponível para a minha e para a sua vida. Quando eu preparava essa mensagem, meus queridos, o Senhor, essa semana que passou, eu estive no velório de um jovem e eu conheci ele muito pouco em vida, mas as poucas vezes que eu vi ele, a gente via naquele jovem uma alegria verdadeira. E esse menino, ele nasceu já com alguns problemas, algumas debilitações físicas e mentais. Mas quando ele vinha para a igreja, quando traziam ele para a igreja, ele se alegrava, ele não reclamava das condições, da situação. E ali no velório eu pude ver e conhecer um pouco mais esse menino, porque cada um que falava ali, dava testemunho, falava justamente dessa alegria. Olha só como é que, às vezes a gente não entende as formas do Senhor, e o Senhor ali confirmou. Já pensou? Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo foi a primeira vez em que o Senhor confirma uma mensagem em um velório. É por isso que na palavra de Deus tem um texto que diz assim, é melhor um velório de uma pessoa que serve a Deus, que serviu ao Senhor, do que estar numa festa rodeada de bebidas, de banquetes, de comida. E ali, a cada testemunho me constrangeu. E eu falei assim, uau, Pai, eu preciso ser mais intenso. Eu preciso mais dessa alegria dentro do meu coração. Ainda é pouco, Senhor, eu quero experimentar ainda mais. E o Senhor tem muito mais, meu querido. Ei, não se satisfaça com pouco, o Senhor tem muito, muito mais, muito mais.
Sabe, o alimento que você está recebendo hoje aqui, amanhã o Senhor ele vai te dar uma outra porção, e na terça-feira uma outra porção, e assim é diária, é um banquete do Senhor, uma mesa é colocada, posta na nossa frente, e hoje o banquete está aqui. Se alimenta quem quer, eu te recomendo, se alimente nesse banquete, traga para o seu coração, se envolva nessa alegria, deixe com que ela domine, deixe com que essa alegria dite a sua vida. Eu vou caminhando para o final aqui. O quarto tópico diz assim: alegria plena. Olha só o que diz em Provérbios 3, versículo 13, 17 e 18, nos diz assim, ó: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento. Ela o guiará por estradas agradáveis, todos os seus caminhos levam uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. A árvore da vida aqui é uma metáfora para aquilo que traz vida abundante, felicidade e bênção como sabedoria, como a sabedoria. Sabe, meus queridos, no livro de Provérbios nós vamos ver vários capítulos, vários versículos falando sobre essa árvore, falando da figura da árvore de sabedoria. E a árvore, além de ser uma representação de raízes fortes, ela é também a representação de vitalidade, saúde, força, vida abundante e frutificação. Onde encontramos essa plenitude? Desde o começo da mensagem eu estou dizendo aqui, eu estou mostrando para vocês essa fonte. O Senhor vem trazendo nós para esse lugar. O Senhor desde o começo da mensagem está nos trazendo. Quem sabe você estava distante dessa fonte. Quem sabe você estava, a situação, os problemas estavam te distanciando da fonte. Não é a fonte que se distancia de nós. A fonte está no mesmo lugar. Somos nós que nos distanciamos. E desde o começo da mensagem, o Senhor está te trazendo para perto da fonte. O Senhor está nos trazendo para próximo dessa fonte. Pois é na presença de Deus que nós encontramos a verdadeira fonte. Fonte essa inesgotável. Fonte essa disponível para cada um de nós. Ela não está limitada apenas para um ou para outro. Não, é para todos nós. Todos nós temos livre acesso a essa fonte que sana, seja qual for a sua sede. Seja qual for a sua sede, a sua busca, é nessa fonte que nós vamos encontrar a saída. É nessa fonte que vai fazer com que os nossos olhos se abram e nós conseguimos, pelos olhos da fé, enxergar e olhar lá na frente. Ei, meus queridos, estamos caminhando para o final do ano, temos ainda mais alguns meses pela frente. Quem sabe ainda não aconteceu. Mas comece a olhar pela perspectiva de Deus. Vai acontecer, eu creio. A minha e a sua palavra tem poder. Então comece a declarar no mundo espiritual: vou romper, vai acontecer, nada vai me abalar. Firmado eu estou na rocha, como a árvore enraizada. Pode vir o vento que for, você pode até encostar no chão, mas não vai sair, porque você está enraizado. Você não é crente Nutella, você é crente firme e fortalecido e enraizado no Senhor, nessa fonte. E essa fonte, meus queridos, mesmo em meio ao deserto, qualquer outra fonte seca. Qualquer seca que vir, vai faltar água, vai ter falta de água. Mas se a nossa árvore estiver plantada perto da fonte que é inesgotável, você pode passar pelo deserto que for, você vai florescer, você vai frutificar, vai ter frutos lá na sua casa, vai frutificar lá no seu trabalho. Aleluia! Então não saia de perto dessa fonte, sabendo que vai ter dias maus, sabendo que vai ter dias difíceis. Não se afaste dessa fonte. Permaneça perto dela. Permaneça perto dela. Não se afaste dessa fonte. Fortaleça suas raízes na palavra, na oração, na sua devoção ao Senhor.
na sua entrega por completo ao Senhor, sem reservas, sem medida. Não, Senhor, eu vou entregar isso aqui, o Senhor pode tocar isso aqui, mas se o Senhor pede isso, nosso coração se fecha, se endurece. Ei, não chegue mais. Entra sem reserva diante da presença do Senhor. Ei, Pai, o que precisa ser mudado? Ei, Senhor, o que precisa ser fortalecido aqui, Senhor? Peça, porque Ele nos dá. Nós não recebemos porque às vezes nós não pedimos ou não sabemos pedir. Olha só o que está escrito em Salmos de número 16, verso 1. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença e eternos prazeres à tua direita. Isso é uma afirmação para mim e para a sua vida. É a palavra do Senhor que está nos garantindo isso. Tu, ó Senhor, me farás conhecer o caminho da vida. A alegria plena. Essa alegria plena, ela não está ligada apenas, condicionada apenas a um lugar ou a momentos. A alegria plena do Senhor, ela toca, ela quer tocar e ela pode tocar, se você permitir, todas as áreas da sua vida. Sabe aquela situação em que no trabalho você é alegre, você é ativo, você faz, você, sabe, cresce, rompe, mas no caminho para casa a tristeza vai começando a preencher, há um vazio já se formando dentro de você. Chega em casa, você fecha a cara, você é carrancudo, você é ignorante, você não consegue tratar bem a sua esposa, seus filhos, porque a sua alegria, ela está condicionada a um lugar, ao seu trabalho. Pode ser o contrário, às vezes em casa você é uma pessoa legal, uma pessoa abençoada, mas lá no trabalho você é insuportável. Ninguém consegue ficar perto de você, na escola e na faculdade, enfim. Mas agora quando nós buscamos essa alegria plena e vivemos ela no nosso dia a dia, lá no trabalho você vai romper, as pessoas vão querer saber o que é essa alegria, meu querido. Lá na faculdade, seja onde você estiver, a alegria plena, ela tem esse poder. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, essa alegria, ela contagia. Ei, não é a situação que vai ditar a minha vida, não é a circunstância, não é o lugar que vai me influenciar, mas sou eu, fortalecido no Senhor, enraizado nele, e com essa alegria plena, é eu que mudo o ambiente, vai ser eu que vou mudar o lugar, porque aonde o crente chega com uma alegria plena, a tristeza não fica, a situação não fica. Há uma alegria plena, ela contagia quem está à nossa volta. Esse é o poder que o Senhor nos dá, quando nós mantemos essa alegria acesa dentro do nosso coração. Aleluia. Eu caminho aqui para o final. Você pode colocar-se em pé. Não vou, por gentileza, para subir. O aflito, ele vive limitado pelas circunstâncias. Quem tem alegria no Senhor vive sustentado pela fé e esperança. E vocês sabem qual é essa esperança? Sabe qual é essa esperança que eu e você temos? Que o próprio Senhor nos deixou. Apocalipse 3:11 diz assim, ó: eis que em breve venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Essa é a nossa maior esperança, de estarmos para sempre com o Senhor. Sabe, meus queridos, eu sinto alegria quando é algo de bom. Quem não sente uma alegria quando algo de bom acontece na nossa vida? Eu sinto alegria quando o meu filho, quando a minha esposa diz eu te amo, vem, me abraça e diz que está com saudade de mim. Mas sabe o que consome o meu coração e a maior alegria vai ser para mim? Entre tantas coisas que me alegram ao escutar, vai ser poder escutar o próprio Senhor dizendo assim, ó: vinde, benditos do meu Pai, possuei por herança
tudo aquilo que já estava preparado desde a fundação do mundo. Venha. Sabe o que tem que me consome diariamente? É saber que eu vou ter um novo nome. Vestes nova. Lá não haverá dor, tristeza, choro. Lá é alegria para sempre. É essa alegria que tem que nos consumir diariamente. É de saber que a qualquer momento nós estaremos com o Senhor. Eu aguardo o arrebatamento. Mas e se o Senhor voltar para mim hoje? O Senhor voltou por Lucas essa semana. Esse jovem que eu comentei aqui. O Senhor já voltou para tantas pessoas que até esse tempo atrás caminhavam comigo. Pode ser hoje, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Que isso que eu estou experimentando, esse gostinho de alegria que eu estou experimentando aqui, nem se compara com a glória que há por vir. Nem se compara com a alegria que há de vir.